Olá pessoal, então hoje eu quero falar para vocês sobre ondas eletromagnéticas e também o chamado espectro eletromagnético, tá? Mas antes de tudo eu vou simplesmente utilizar uma simplificação, uma siglazinha aqui para a gente não ter que ficar escrevendo isso o tempo inteiro. Então eu vou utilizar sempre o termo OEM, ondas eletromagnéticas, né? Bem, o que é uma onda eletromagnética? Este termo eletromagnética ele vem devido à relação que tem com o elétron. Né? Embora a gente tenha um exemplo ali que não tem muito a ver com um elétron diretamente, no contexto geral a gente pode inicialmente pensar nele. Né? Por exemplo, tenho ali então do nosso modelo atômico que a gente conhece, temos quem? Os prótons, temos os nêutrons, vou escrever aqui, e temos os elétrons, né? Esses dois aqui é o que compõem o núcleo do meu átomo, do nosso átomo, né? E este aqui é o que está dentro na chamada eletrosfera, ou seja, em torno do núcleo, né? Fazendo uma região que a gente chama nuvem eletrônica, certo? E no primeiro momento, né? Claro, depois a gente vai ajeitando um pouco isso, mas é só para a gente entender de primeiro momento como é que esse elétron acaba produzindo onda eletromagnética, né? Então, se eu pensar aqui num elétron, fazer com esse símbolo E menos, por causa do sinal da carga dele, né? E do outro lado, farei uma antena, ou melhor, farei um receptor, né? Ou seja, ele vai conseguir perceber de alguma forma, né, a presença daquele elétron e juntamente perceber a presença do movimento deste elétron. Então, nessa situação, se o elétron se mover para cima e para baixo, né, oscilando, subindo e descendo, este detector, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir perceber esse movimento e vai começar a mandar sinais, né? Sinais, por exemplo, tá subindo, agora tá descendo, tá subindo de novo, tá descendo de novo, né? Pensa daqui, sobe, desce, sobe, desce. Só que esse sobe e desce que esse receptor está pegando é o que a gente chama de sinal, da forma mais simplificada possível. E este detector, na verdade, é um instrumento que a gente chama de antena. Tá? Deixa eu escrever aqui. Não vai por causa do antena. Sim, pronto. Antena. Que é justamente um detector de ondas eletromagnéticas. Não uma antena que só fica no telhado, mas qualquer dispositivo que vá captar algum tipo de sinal. Né? Em telefones celulares nós temos antenas, por exemplo. E esse movimento sobe e desce, que a gente está chamando de sinal, que é causado pelo elétron que está lá longe, não por um elétron só, mas né, na verdade por um conjunto enorme de cargas em geral, mas aqui eu só estou simplificando, é nada mais do que a onda eletromagnética. Então vai ter momentos que ele vai registrar o sobe, o desce, o sobe, o desce, o sobe, e aí eu tenho, né, isso aqui, a minha onda eletromagnética, né, e aí é o movimento dessa onda do elétron até a minha antena, que seria a propagação dessa onda. Então isso aqui é de fato uma onda eletromagnética. Na verdade, vai ser uma forma de transmissão de energia. A gente pode atrelar a onda como uma perturbação que transmite energia, né? Não existem só ondas eletromagnéticas, tem ondas, a onda do mar, tem onda acústica, né, que é o som, tem ondas sísmicas, por exemplo, que é de terremotos ou tremores, até são tipos de ondas. As eletromagnéticas são especiais, pois elas têm essa origem, né, eletromagnética, ou seja, uma origem envolvendo, né, uma parte, uma origem elétrica, ou seja, vindo do elétron, certo? Bem, um ponto importante dessas ondas eletromagnéticas, né, um dos principais é que no vácuo, por exemplo, né, ou seja, sem nenhum tipo de meio, assim, embaixo d'água ou no vidro, né, meios em que as ondas podem passar, elas possuem uma velocidade que é a chamada velocidade da luz, né? Que a gente utiliza a letrinha C para simbolizar, para não ficar escrevendo o número, o valor numérico o tempo inteiro, então a gente só bota um valor C, quando aparecer um C numa expressão, a gente já sabe que se remete à velocidade da luz, quando é dito. Que, para nosso entendimento, é um valor de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo que passa, né,
a luz percorre 300 mil quilômetros. Numa forma mais rabuscada, nós temos em forma de notação científica, 3 vezes 10 na potência 8 metros por segundo, né? Que daí eu posso trabalhar em metros e eu uso a notação científica para não ter que escrever tantos zeros por aí, né? Então isso aqui é uma onda eletromagnética. Claro, mais detalhes acabam vindo depois, de outras características. Aqui a gente só tem que entender que é uma forma de transmissão de energia, que para as antenas a gente entende como um certo sinal, por exemplo, e que essa propagação no vácuo é através numa velocidade que é a velocidade da luz, velocidade limite do universo. Mas bem, o que nós temos nessas ondas eletromagnéticas, né? O que elas são importantes, certo? E onde é que a gente vê essas aplicações? A gente vê, primeiramente, uma coisa chamada espectro eletromagnético, que eu só vou botar um EM aqui de saber que é espectro eletromagnético. Falei para a gente tentar reduzir. Então, quando a gente fala espectro, a gente se refere a regiões, tá? Então, a gente tem, né, a gente pode ter oscilações aqui de cargas, por exemplo. A gente pode fazer esse elétron se mexer e produzir sinais de várias maneiras, várias formas de oscilar, e formas bastante rápidas ou pouco rápidas, devagar. Tá? Então, e como essa questão de poder ir mais rápido ou não pode assumir qualquer valor, então a gente pensa em regiões. Então, o espectro é como se fosse uma espécie de lista, né? Mas como não é uma lista com valores exatamente certinhos, mas sim com intervalos de valores, a gente chama de espectro, né? Espectro eletromagnético, certo? Onde eu vou apresentar aqui na ordem energética, ou seja, começando da onda que seria menos energética até a onda mais energética. E depois até explicar um pouquinho como é que a gente consegue, né, medir, né, qual onda é mais energética que a outra. Pensando que, não, mas eu poderia usar muito mais de uma e daí acabar compensando, né? Mas aí eu vou discutir isso mais no final. Mas bem, o primeiro tipo de onda é as chamadas ondas de rádio, muito utilizadas em comunicação, né? Ondas de rádio são produzidas justamente por antenas que vão provocar essas oscilações, e essas oscilações vão ser transmitidas em formas de ondas eletromagnéticas que as antenas captam. Mas o aparelho de rádio, ele só tem esse nome por causa que ele usa a onda eletromagnética do tipo rádio, né? Não é só aparelhos. Estrelas também emitem essas ondas. Só que, claro, nós temos uma tecnologia que consegue aproveitar essas ondas de rádio e modelar elas em forma de algum tipo de sinal. Por isso que as rádios têm as chamadas FM, que é de frequência modulada. Então a gente vai ajeitando para fazer como se fosse, né, vamos dizer assim, os pixels do som. Tá? Ou seja, a gente vai, né, transformando em informações. Né? Mas estrelas, por exemplo, o Sol emite ondas de rádio. Existe também a radiação cósmica de fundo, que também tem uma parcela nas ondas de rádio. Né? Mas não significa que seja, né, um som, não, é um tipo de onda que o aparelho leva o nome. Depois disso, nós temos as chamadas micro-ondas, que também tem uma aplicação direta no que a gente chama de forno de micro-ondas, mas também é utilizado em comunicação. Só que temos que tomar cuidado que existe uma faixa da micro-ondas que é para comunicação, e não é um tipo de onda, eu digo, é uma região, é uma faixa de valores, e outra que é utilizada no forno. São duas faixas diferentes, né? E aí acaba dando, né, tendo efeitos, aplicações diferentes. A gente nunca ia utilizar em comunicação, por exemplo, telefone celular, Wi-Fi, sinal de TV, internet, utiliza de micro-ondas, só que é uma faixa diferente da faixa utilizada no forno de micro-ondas. Tá? Então essa história de que utilizar telefone celular pode causar câncer, isso aí é mentira, é balela, porque, né, nós temos faixas diferentes, além de ter uma potência muito menor. Né? Na comunicação, por exemplo, Wi-Fi, telefone celular, tem uma potência de 1 a 2 watts, enquanto um forno de micro-ondas é uma potência próximo de 1000. Né? Então, só de potência já temos uma diferença de 500 para 1000 vezes. Né? Sem contar que temos aí uma faixa diferente.
Então muito cuidado com o que dizem, certo? Partindo depois do micro-ondas, temos as chamadas ondas de infravermelho, que é o que a gente pode chamar às vezes, né, no dia a dia a gente atrela muito as chamadas ondas de calor, tá? Ou seja, ondas que nosso corpo absorve e é a responsável por dar aquela sensação de aquecimento, né? Vem dizer, todo objeto vai emitir ondas infravermelhas, né? Depois, falando em alguns pontos da calorimetria, né, a termodinâmica, a gente vai ver que muita coisa envolve esse carinha aqui e outros fenômenos que vão nos ajudar a entender porque é esse cara aqui que é o responsável pelas ondas de calor. Embora o micro-ondas tenha uma pequena faixa ali, mas a maior escala está dentro do infravermelho. Utilizado no sensor infravermelho justamente porque qualquer objeto ele emite ondas de calor, emite ondas infravermelho em certas intensidades, dependendo da temperatura. Então, pessoas, seres humanos, animais, objetos estão o tempo todo emitindo radiação infravermelho. E um sensor justamente consegue captar isso, tá? As chamadas ondas de calor. Logo depois nós temos a chamada luz visível, que é uma faixa do espectro eletromagnético bastante importante, que é justamente a faixa do espectro que envolve toda aquela radiação eletromagnética que nosso olho consegue captar e transformar em imagem. Então a luz visível é nada mais do que uma parcelinha de todo o espectro eletromagnético, né? Nós enxergamos luz visível, né? Outros animais, ofídeos, por exemplo, né? Cobra, enxerga infravermelho, mas nós ficamos aqui com a luz visível, por isso que damos esse nome. Então, o nosso olho, né, de certa maneira, a gente pode dizer assim, aí claro, estou forçando a barra, mas a gente pode dizer que é uma espécie de antena para a luz visível, né? Não aquela coisa parecida com isso, né? Vai olhar dentro do olho e tem uma antena lá, não. Mas é um instrumento, pensando, que consegue, né, registrar, detectar e emitir sinal com base na luz visível que incide nele, ou um tipo de radiação eletromagnética. Né? Também tem aplicação em comunicação, né, principalmente em fibra óptica. Tá? Fibras ópticas, né, elas trabalham, né, com parcelas de luz visível para transformar, né, alguma informação em sinal e conseguir transmitir. Isso porque luz visível consegue, como tem mais energia, né, como eu falei, aqui eu vou descendo em escala de energia, mais energética eu consigo, vamos dizer assim, transmitir mais informações. Partindo da luz visível, nós temos ali então a chamada ultravioleta, que a gente pode não utilizar nesse termo, mas no nosso dia a dia a gente chama de raio UV, né? Por isso o nome UV, ultravioleta. Ela é chamada de uma radiação ionizante, ou seja, ela é capaz de formar íons. Ou melhor, consegue arrancar elétrons, né? E é por causa disso que ele acaba sendo uma radiação que no ser humano é considerada cancerígena. Por quê? Porque ele conseguindo arrancar elétrons de cadeias do DNA de alguma célula pode causar alguma mutação. Mas também ele é utilizado, né, para quem conhece aquelas séries de detetive ou investigação criminal, eles utilizam ultravioleta para ver, por exemplo, manchas de sangue ou de outras substâncias, devido a um fenômeno que algumas substâncias têm, que é de fosforescência. Né? Quando recebem ultravioleta, eles acabam brilhando. E aí é justamente essa aplicação que é feita. Mas a principal presença que nós temos é no nosso dia a dia, quando a gente está, né, sob o sol. E bem, um ponto interessante é que quando a gente está no sol e a gente sente a nossa pele aquecer, nós estamos sentindo a absorção de infravermelho. O ultravioleta nós não sentimos no momento que a gente absorve. Né? Ela não esquenta de fato, ela simplesmente ela agride nossas células, causa queimaduras. Mas o aquecimento é o infravermelho. Por isso que às vezes quando alguém vai numa praia em dia um dia nublado, daí resolve não usar protetor solar, por exemplo, acaba no outro dia queimado. Por quê? Porque no dia nublado as nuvens absorvem infravermelho, mas não absorvem o ultravioleta. Então, enquanto tu não está sentindo aquecimento nenhum, por causa que tu não está absorvendo infravermelho, tu está recebendo ultravioleta. E aí tu não sente, mas aí tu vai, né, sentir apenas os efeitos
no outro dia. Né? Então, muito cuidado. O ultravioleta ele ultrapassa as nuvens, então um dia nublado não necessariamente vai ser um dia que o ultravioleta está baixo. Não, tá? Chega a ser até mais perigoso porque tu acaba perdendo a noção de quanto tempo tu está no sol, porque esse cara acaba servindo como, né, um cara que avisa, vamos dizer assim. Após isso, temos o chamado raio-x, né, que ele é bastante importante aplicado dentro da área médica, principalmente nos que a gente chama de exame de raio-x, justamente porque utiliza isso aqui, mas é um tipo de radiação especial, pois ele tem uma característica de conseguir atravessar a pele humana, mas ele não é capaz de atravessar o osso. Então, tu consegue muito bem ter imagens, como se fosse uma espécie de sombra, né, dos teus ossos, quando colocado numa chapa, o que seria a chapa de raio-x. Ah, só que daí tem que tomar cuidado, pois isso aqui também, né? Depois do ultravioleta para baixo, tudo que nós temos são radiações que a gente chama de ionizantes, ou seja, coisas que são capazes de arrancar elétrons, ou seja, causar dano nas células. Então o raio-x ele não pode ser utilizado de qualquer maneira. Ele é, né, com doses muito bem controladas, por isso tem o técnico de radiografia, justamente para conseguir lidar com esse tipo de radiação. E o próprio, né, técnico de radiografia ele também não pode ficar muito tempo exposto, pois uma pessoa fazer um exame de raio-x consegue, né, repor todas as células que sofreram alguma agressão sem nenhum dano. Agora, uma pessoa que trabalha com isso o dia inteiro acaba muitas vezes podendo não ter esse tempo de reposição. Por isso que eles acabam tendo uma carga horária diferente, tem uma escala de trabalho diferente, um tempo menor, né, de trabalho, justamente para conseguir, né, por questões de segurança. Então, né, fala, vai tirar o raio-x, o cara se protege atrás de todo um aparato. Sim, porque ele está lá muito mais tempo que a pessoa que vai apenas fazer um exame. Né? E bem, depois do raio-x, a gente vai para o último ponto, que é o chamado raio gama. Que aí sim, como eu falei, ondas eletromagnéticas todas vêm de elétrons oscilando ou fazendo algum outro processo. Mas o raio gama ele é um pouquinho diferente, pois ele é uma radiação que ele é originado no núcleo atômico, ou seja, é uma radiação formada principalmente, né, de processos de decaimento nuclear, decaimento radioativo, né, emissões espontâneas de radiação gama, que são então um tipo de onda eletromagnética mais energética, mais perigosa. E também tem aplicações dentro da área médica, mas no mesmo intuito do raio-x, a doses controladas. Por exemplo, exames de radioterapia, também tem exames de tomografia chamado PET, né, que envolve daí pósitrons, que daí é outro ponto que a gente vai comentar depois, mas toda aquela questão, né, quantidade, certo? E tem outro tipo de reação que também envolve daí, então a produção de radiação gama, que é uma coisa chamada aniquilação de pares, que é um processo que envolve matéria e antimatéria, né? Por exemplo, o elétron e o seu antielétron, que a gente chama de positron, e essa aniquilação, a colisão entre os dois gera radiação gama, mas isso aí também é uma área que a gente vai ver depois, a parte física nuclear. Por enquanto a gente pode pensar que vem de origem nuclear aqui. Tá? E bem, à medida que eu vou descendo aqui, como eu comentei, eu vou aumentando em energia. Tem outras coisas que muda também aqui? Tem, mas o primeiro momento vamos trabalhar apenas com o conceito de energia, que ele fica mais fácil, é só um entendimento geral. Depois a gente vai vendo mais detalhes. E como a gente pode fazer para lembrar dessa lista toda, né? A gente tem 7 radiações eletromagnéticas, claro, com o uso, com estudo, tudo mais, vai acabar lembrando isso. Mas existe uma frasezinha que ajuda muitos a lembrar a ordem, que é o famoso, né, se jogar no Google até isso aqui, acaba aparecendo, que é o famoso Ramilux G, né? Então ali, Ra de rádio, M, deixa eu pegar aqui, Ra de rádio, M de micro-ondas, I infravermelho, L luz, U ultravioleta, raio X e raio gama, né? E à medida que eu vou me deslocando aqui, eu posso ver que eu vou tendo cada vez mais energia. Então, se eu quero comparar, por exemplo, quem é mais energético? Luz visível ou micro-ondas?
que é uma coisa muito contra-intuitivo, né? Porque a gente vê muito mais micro-ondas aquecendo água, aquecendo alimento, e a gente não vê a luz fazendo isso. Mas claro, porque existe um outro fenômeno físico aqui envolvido que faz isso acontecer. Mas em termos de energia, a luz visível possui mais energia do que o micro-ondas. Certo? Então, muito pouco intuitivo, mas esse Ramilux já acaba nos dando uma ordem corretinha ali dos níveis de energia de cada um, né? Das proporções, vamos dizer. E como é que eu quero dizer com isso, né? Essa ideia da onda eletromagnética viajar bonitinha, sempre de forma contínua, tá? É uma visão clássica. Gente. Deixa eu descer aqui um pouquinho. É uma visão que a gente chama uma visão clássica da onda. Tá? Ou seja, a onda como sendo uma transmissão de energia eletromagnética, uma transmissão contínua. Ou seja, se eu colocar uma antena na frente de um emissor de ondas eletromagnéticas, eu vou sempre estar recebendo sinal continuamente. Em que sentido? Eu nunca vou ter uma pausa, nunca vai ter uma quebra. Não, parei agora, não, comecei de novo. Isso é uma visão clássica, que envolve fenômenos ondulatórios também, que nós veremos. Só que tem uma área que surgiu há pouco tempo, né, vai fazer um pouco mais de 100 anos, que é a chamada física quântica, que é onde algumas coisas meio absurdas vão acontecendo ali, mas também que vamos discutir mais à frente. Mas a visão quântica, né, a teoria quântica, ela acaba explicando que essas ondas, elas não são transmitidas bem dessa forma, de uma forma que é contínua, sempre certinho. Não, ela é transmitida em forma de pedaços, em pacotes, né? Ou seja, vem empacotado ali essas ondas, né, em cada pedacinho. Esses pacotes é o que a gente hoje chama de fóton. Antigamente se chamava de quantum, mas eu vou usar o termo fóton. Ou seja, as ondas são transmitidas em forma de fótons. E o que é a energia que eu comentei das ondas eletromagnéticas? Na verdade, é energia associada a um pacote individual dessas ondas. Ou seja, se eu pensar, né, o micro-ondas tem um pacote associado ao micro-ondas. Agora, a luz visível tem um outro pacote associado. Se eu comparar a energia desses dois pacotes, eu vou ver que a luz visível tem uma energia, o pacote do fóton de luz visível tem uma energia maior do que o pacote de energia da onda de micro-ondas, ou melhor, o fóton, né? Falar pacote é falar em fóton. Um outro termo utilizado aqui para falar da quântica é a questão é falar em termos de energia discreta, tá? Que é a mesma ideia dos pacotes, ou seja, trazido em forma de pacotes, tá? Que é a visão, que é um conceito utilizado para explicar alguns fenômenos, que aí começa uma das loucurinhas da quântica, não desfaz essa visão clássica. Na verdade, os dois acabam se completando numa coisa que a gente chama de dualidade onda-partícula, tá? Que diz que explica que a onda deixa aqui. Isso eu vou explicar depois, que é a dualidade onda-partícula, que diz que, né, o fóton é uma onda e ao mesmo tempo é uma partícula, né? E aí que é uma das loucurinhas. Como uma coisa pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Isso aí a quântica tenta explicar até hoje. Tá? Mas o ponto principal aqui é justamente o espectro eletromagnético, entender ele, entender algumas aplicações, entender essa questão de quem tem mais energia. Daí pode usar esse conceito do fóton para entender, né? Porque eu posso pensar, não, eu posso ter uma quantidade de micro-ondas muito maior do que a luz visível, e esse cara acaba ganhando. Bem, na quantidade sim, mas quando a gente fala em energia, a gente fala em pacotinhos individuais. Tá? E a questão da velocidade de propagação, que é a velocidade da luz, que na verdade a gente só dá um nome porque ela está aqui, mas que todas essas ondas possuem a mesma velocidade. Né? Se um objeto emite luz visível e infravermelho ao mesmo tempo, eles vão, vamos dizer assim, andar lado a lado. Né? Um não ultrapassa o outro, porque os dois têm a mesma velocidade. Tá? Mas esse é o ponto principal aqui, ondas eletromagnéticas, certo, pessoal? Bem, quaisquer dúvidas podem colocar nos comentários, certo? E bons estudos e até a próxima!